Olá, aqui é Daniel Moura, arquiteto. Então, pessoal, a gente continua inserindo materiais aqui na área gourmet, tá? Já do nosso projeto. Agora a gente vai inserir a iluminação spot de trilho, tá? Essa iluminação que fica direcionada, tá? Aqui, essa iluminação ela vai nas bancadas, só para ter ideia. Tá, eu estou já colocando o site aqui da Philips, só para vocês associarem, porque lá na introdução, na aula 126, vocês já viram bastante coisa a respeito de famílias, né, de iluminação, beleza? Então, continuando aqui, a ideia que a gente vai fazer é o que? Baixar essa iluminação. E no caso, se vocês não quiserem baixar, eu já vou deixar na pasta 133, tá ok? E aí, os interessados podem me enviar um e-mail, no e-mail que está na descrição abaixo, que eu já adiciono vocês para ter acesso às pastas das videoaulas, tá ok? A imagem dessa primeira família aqui, tá? Desse spot, eu fiz aqui já uma renderização no teste. Então a ideia é ter esse trilho lá atrás, a gente vai inserir as luminárias e modelar esse trilho, tá vendo? Tá um pouco mais escuro, pessoal, porque eu não fiz tratamento ainda, nada de exposição de imagem, mas a ideia aqui é só inserir iluminação e fazer prévias configurações de iluminação, tá? Inclusive essa luminária aqui da Philips, deixa eu voltar aqui no site, eu corrigi já, no modelo de vocês já vai estar corrigido, tá? O material aqui da luminária, coloquei aquele foco de iluminação aqui, né? A autoiluminação. Dependendo do ângulo você não vai conseguir ver, que é o caso nessa vista nossa agora, que está de costas para ela, que ela está direcionada para a bancada, mais ou menos aí 70 graus, vocês já vão entender já já. E aí, outros ângulos, né, obviamente, de iluminação, que você for fazer uma vista que está aqui do pergolado para o lado da TV, aí pode ser que a gente cheque essa autoiluminação, esse foco da iluminação, tá? Então, só estou avisando isso porque pode ser que você veja a iluminação por trás e não vai aparecer, beleza? Pessoal, peço que vocês, por favor, se inscrevam no canal, tá? Para quem vai chegando agora, para quem já é inscrito, dá um joinha para ajudar nesse trabalho que eu faço de modelagem no Revit. É um curso bem completo aí, pessoal, na fase de estudo preliminar. Já estou na aula 133, eu acredito que eu vou chegar em aula 160. Só nessa parte de modelagem, ainda vou ensinar para vocês inserir um módulo, né, básico de inserir lançar, né, a pré-estrutura aqui para a gente. Como arquiteto é importante, eu sempre fiz isso, tá? E também daí uma introdução em alguns plugins do Revit, tá? Que a gente já usa aí, algumas pessoas já usam para, por exemplo, o Onbox, tá? Vocês vão entender isso depois. E o Lumion, que é um programa de renderização, então eu vou dar uma prévia aí, básica, como bônus para esse curso ainda, tá? Então é um curso bem completo, que eu desenvolvo essa modelagem dessa área de lazer, um estudo de caso. Então, vão lá na primeira aula que eu explico mais ou menos como que acontece, beleza? E é um estudo de caso que a gente faz aqui no próprio escritório, tá? Um cliente real nosso, beleza? Então, compartilhem esse material, pessoal, porque me ajuda muito, fechou? E assim que eu postar novas aulas, vocês ativem esse sininho aí, tá? Que assim que eu postar novas aulas, vocês já vão ser notificados, beleza? Então vamos lá, eu já estou aqui com o arquivo aberto, eu sempre salvo com uma aula posterior, né? Aqui no caso a aula 133, que a gente fez na última aula foi colocar esses pendentes, né? Do fabricante, pelo menos lá do site Luciplan, tá? Que é o fabricante, beleza? E agora eu peço que vocês abram aí a vista para térreo da planta de forro, tá? Então aqui eu já fiz as linhas de referência, tá? Linhas de detalhe de projeção para ter a referência para inserir essa iluminação, tá bom? Então vou tentar ser bem didático para a gente fazer aqui uma aula o mais rápido possível, para vocês já inserirem essa iluminação da Philips Spot de trilho, beleza? Então vamos lá. A primeira coisa, a gente já sabe que é inserir, né, carregar aqui a família, né, inserir guia, painel, carregar da biblioteca, carregar a família. No caso meu, né, eu estou salvando as minhas pastas do curso que eu estou gravando. Vocês podem ter, acredito eu, aí uma pasta só de famílias, tá?
eu estou abaixando aqui dessa aqui, que eu já tenho aqui na minha pasta. Inclusive esse aqui que eu vou disponibilizar, esse arquivo, né? Lá na pasta das aulas, beleza? Então vai ser o DM Spot Trilho Philips. Eu vou já abrir. Aí no caso eu estou inserindo, tá, pessoal? Diferente, a Philips ela não abre uma janela igual a Luciplan para selecionar o tipo de luminária. Mas não tem problema algum, é só uma questão do fabricante, da forma de modelagem, beleza? E aí, para inserir essa iluminação no projeto, inserir aqui, na verdade, pessoal, é para carregar a família que eu falei. E agora eu venho aqui, né, em sistemas, né, na guia sistemas, e aí agora no painel elétrico você tem aqui luminária, e é onde você vai efetivamente colocar essa família aqui no projeto, né? Então, como foi a última família que eu inseri, com certeza ela já deve estar aqui na primeira opção para vocês. Na propriedades, né? DM Spot Trilho, na paleta de propriedades, certo? E aí, importante saber que a gente aqui acima coloca na face, porque ele vai na face do forro. Essa vista é uma vista olhando de baixo para cima, né? Um corte vendo o forro. Então vamos lá, eu já coloquei essas demarcações aqui, ó. E a gente já sabe também que quando for inserir essa iluminação, eu movo o zoom ou vou com o auxílio do Tab até que fique realçado um X aqui dessa projeção que eu fiz, dessas linhas de detalhe. Daí eu só clico, tá? E aí, nesse caso aqui específico, eu posso ir com a barra de espaço e você vai ver que a luminária vai direcionando, certo? Isso aqui é importante porque aí eu já coloco, por exemplo, a seta voltada para o lado da bancada, né? Como eu projetei aqui, eu sei que a bancada está para esse lado aqui, onde estão as bandejinhas aqui, né? Esse elemento aqui da parede. Se caso, vou sair aqui um pouquinho, tá? Vou inserir aqui, tá? Ó, com a seta voltada para a parede aqui do fundo. E aí, caso eu não saiba, né, no programa aqui, onde que está essa bancada, onde que está o mobiliário, vocês também sabem que aqui na subjacência vocês podem colocar aqui, por exemplo, pavimento térreo. E aí você vai ver aqui, ó, a bancada, beleza? Com a pia aqui no fundo, onde está aqui a bancada da ilha, a mesa de jantar, enfim, é isso aqui que vocês vão ver na projeção, tá? Se vocês quiserem se localizar. Mas eu, por exemplo, sempre quando vou inserir iluminação, eu deixo essa opção aqui de subjacência como nenhum, porque às vezes causa algum problema, insere aqui no piso ou no tampo do material, tá? Então, eu deixo assim, beleza? Sem a subjacência. Subjacência é só minha orientação, quando eu estou colocando as linhas aqui. Por isso que agora eu tiro, com as linhas eu já sei onde que eu coloco a iluminação. E esse arquivo, claro, vocês já receberam lá nas primeiras aulas, já indo aqui para o estudo de caso, com essas demarcações, tá, pessoal? Para vocês fazerem aqui no Revit. Então, vamos lá. Inserir essa aqui, que eu coloquei, aí, caso eu estivesse inserindo, eu só ia clicando aqui no eixo de cada uma, né? Mas como eu saí do comando, eu posso selecionar a própria luminária, tá? E aqui, ó, na opção criar similar, já após ela selecionada, eu posso ir inserindo as demais, tá? Sempre lembrando aqui em cima de colocar na face, tá? Aí posicionou aqui, deu X de intersecção, eu vou dando Tab até que a seta fique voltada para a parede, porque é esse o sentido que eu quero direcionar minha iluminação. E aí, o próximo já está direcionado. Opa! É Tab aqui, tá? Tava dando espaço, mas é Tab. E aí eu só vou clicando aqui, tá, pessoal? Ó. Às vezes com o zoom para cima e para baixo você já encontra, tá? Isso, pronto. Eu coloquei nessa extensão, tá? Pode ser que vocês queiram colocar na bancada aqui inteira. Eu coloquei até aqui, com essa demarcação de 1 metro em metro, a partir de 1,10 aqui da churrasqueira. Mas se vocês quiserem modificar, colocar um eixo diferente... Olha, na parte de iluminação, luminotecos, eu já trabalho, já conheço isso. Pode, pessoal, fica tranquilo. É saudável vocês também fazerem ajustes, tá? Eu aqui direciono, beleza? Então tá, inserido aqui, vamos dar uma olhadinha na nossa vista, né? Vista 1, que é o que a gente está trabalhando, ó lá, onde elas já estão, ó, lá no fundo, né? Na parede. E aí, sempre lembrando aqui que o nível de detalhe aqui embaixo, pessoal, deixar no alto, por conta de algumas iluminações e algumas... quando a gente vai chegando aqui
na iluminação, que é quase a última fase aqui de renderizar, quase não é a última fase de renderizar, dependendo da ordem que vocês fazem, você já deixando aqui como alto, porque algumas famílias só enxergam os detalhes, né? Porque isso é uma questão do BIM no nível alto, beleza? Eu também gosto de, assim, já nessa fase aqui, trabalhar pelo menos aqui com cores consistentes, para ver se a iluminação já está com o material certinho, tá? Eu acho que isso ajuda bastante, beleza? Então, inserida a iluminação, tá? Vocês vão ver aqui, mas cadê? Tá inserido no forro, cadê o trilho? Eu prefiro inserir assim e depois inserir o trilho. Mas se vocês quiserem fazer a ordem inversa, inserir o trilho, eu vou inserir o trilho agora, vou modelar e vocês também podem fazer, beleza? Então vamos lá. Vamos no pave térreo no forro, né? Na planta de forro. Agora a gente vai desenhar o trilho, tá, pessoal? Então vamos lá. Arquitetura, painel construir, componente. E aí eu venho aqui em modelar no local, beleza? Eu vou colocar o trilho como luminária, porque ele vai fazer parte da família de iluminação, né? Então aqui luminária, beleza? É a categoria da família que eu escolho, ok? Vou colocar aqui trilho spot, iluminação, nação Philips, só para identificar, tá? Eu pelo menos gosto de fazer um pouco mais organizado, porque aí você faz várias modelagens e você não sabe qual, tá? Porque ele vai aparecer aqui no lado esquerdo, na paleta de navegador, na verdade no navegador de projeto, nas famílias, tá? Ok. E aí, não se preocupe com isso ainda, tá, pessoal? Só façam a aula aqui, passo a passo, e não se preocupe com essa questão de família, porque na aula é de família, tá? Então vamos lá, extrusão. Eu já sei, pessoal, eu fiz aqui, ó, na paleta de propriedades, você pode configurar o final e o início, tá? Eu já fiz, eu sei que o início aqui 2,60, tá? Com 2,57.257 já é o suficiente, tá? Mas pode ser que essa ordem de vocês do início, 2,60, 2,57, fique invertida e tal. Então, assim, não se prendam muito nisso. Coloquem um tamanho mais ou menos aqui, ó, se vocês quiserem até 2, por exemplo, 2,62. E aí você vai perceber isso daqui a pouco no corte. Eu tenho essa dica, às vezes, que eu faço para facilitar, né? E aí, já vocês vão entender, início e final. Porque o início é a base, né? Lá onde está o piso. Só que ele, no caso, o Revit ele entende lá no piso, lá embaixo, né? Então, por isso que eu coloquei 2,60, porque ele vai entender a parte superior. E aqui, digamos, né? Vou deixar os dois aqui, tá? Pode ser que ele vá para cima ou para baixo, a gente verifica isso no corte. Até é bom ver isso junto. E o material aqui, eu vou clicar nesse pontinho aqui ao lado, parâmetro de família associado. E aí eu vou criar um novo parâmetro, né? Como instância. Isso aqui para mim tranquilo como instância, porque eu já mudo direto aqui na paleta de propriedades. Vou colocar aqui material trilho. Trilho, certo? Ok, já está aqui, né? Material e acabamentos, ok. Parâmetro de família, né? A primeira opção lá em cima, ok. Instância. Ok, novamente, pronto. E vou finalizar aqui ele, beleza? Perdão. Antes de fazer o croquis, impossível, né, pessoal? A gente tem que demarcar o que seria aqui o trilho, né? Então, cliquei, fiz o croquis aqui, tá? Essa distância aqui, ó, eu posso me basear pelas linhas também, né? Que já tá aqui. Então, essa distância desse lado dessa linha aqui, ó, a ideia que tá no eixo, né, dessa linha, ponto 0,25. Então, já ajustou. E aqui desse outro lado, ponto 0,25. Ficando 5 centímetros, né? E aí, a distância para essa linha aqui, ó, a cota temporária foi lá para o outro lado, eu posso pegar nesse gripzinho aqui, ó, e mover para cá, ó, certo? E aí eu coloco aqui ponto 10. Nesse caso eu botei uma folga de 10, se quiser colocar mais, 15, 20, fique à vontade. E aqui a mesma coisa, ó, uma folguinha aqui de 10, ele já colocou a cota temporária nessa linha, né, de baixo aqui, ponto 10, certo? Vamos finalizar agora para ver o que acontece, tá? Finalizar duas vezes para já ir finalizar tudo. Ele já tinha um material aqui, por isso que ele ficou com esse tom amadeirado, tá? Já a gente confere isso. Então, vamos ver aqui na planta baixa, né? Qual que é o corte que a gente consegue ver isso. Esse corte transversal que tá vendo aqui,
eu vou mover ele aqui para cá para ficar assim mais fácil, onde está passando o trilho. E aí eu vou mover ele. Ele é o corte transversal. A gente vai usar ele agora e depois a gente usa o longitudinal. Vamos verificar aqui a luminária, tá? Deixa ele abrir. Se está demorando, provavelmente está em cores realistas. É exatamente aqui, ó. Eu deixo aqui em cores consistentes, já é o suficiente, e aí você move. Ou até mesmo aqui, ó, em linha oculta, para ficar mais leve. Mas aqui já tá. Olha lá, ó, o que acontece? Ele desenhou, ó, daqui da face, eu coloquei com 2, ele jogou para baixo. Aí aqui é fácil, né, pessoal? Só editar, clicar aqui, ó, no corte mesmo, eu clico no componente, editar, e aí eu clico novamente no componente e boto aqui, ó, 2.57, tá? Ó, tá vendo? Aí ele fica aqui, no caso, 2,60 menos 2,57, 3 centímetros, tá? Que é aqui do nível do, perdão, do forro, né? Que é 2,60 aqui, tá? Certinho? Então tá. E agora o material eu já posso alterar aqui mesmo no corte. Eu vou colocar aqui, ó. Vou finalizar, né? Óbvio que eu já fiz aqui o início da extrusão e o final da extrusão, né? 2,60 e 2,57. Já posso até digitar isso já, se vocês quiserem. Ou vir aqui no corte e ajustar. Façam da melhor maneira. Eu às vezes faço isso no corte porque às vezes vai para um lado, vai para o outro. E eu não tenho o controle. Então eu verifico geralmente no corte. Finalizo. E agora clicando aqui, já tinha colocado aqui o parâmetro do material para associar. E aí na paleta de propriedades aqui eu venho e já escolho esse material. Eu já estou configurando alguns materiais de iluminação com o nome luminária na frente, para que fique mais fácil para mim, tá? Então vocês também podem configurar o material de vocês, luminária. Deixa eu ver aqui. E com acento, tá, pessoal? O Revit às vezes não entende sem o acento, é a forma que a gente escreveu. Então, ó, pintura luminária preto fosco, que é o que eu quero. Então vou jogar aqui em cima. Se já tiver o material, vai pedir para substituir, substitui. Ou manter ambos, mas eu procuro substituir porque é um material único, né? Feito isso, que esses materiais já criei, tá, pessoal? Só para recordar, vocês também já tiveram aula de material, beleza? Lá atrás no curso, aulas muito, muito boas, a partir da aula 19, creio eu, se não salvo engano, até 19 até 24 aulas somente de materiais de alta qualidade, beleza? Aplicar. Aí fez um, né, pessoal? O material, o resto é fácil. Ok, pronto. Aí o trilho já ficou com a cor aqui, né? Material preto mesmo da luminária, certo? Aí, beleza, olha a luminária aqui, ó. Tá entrando lá no trilho, né? Como eu clico aqui na luminária, eu tô clicando em uma só, tá, pessoal? Aqui no corte mesmo. Aí o que que acontece? Eu tenho até aqui a opção de editar. E vi aqui na opção aqui, elevação padrão de, sei lá, -1. Vou aplicar OK. Não acontece nada com ela, né? Então eu vou dar um Ctrl Z para ela ficar aqui. E aí qual que é o macete que eu uso, né? Eu faço aqui é o trilho, não confunda com a iluminação, tá? Se eu colocar aqui em linha oculta, ó, vocês vão ver que aqui é o trilho e aqui é a iluminação. Então o que que eu faço? Deixar em cores consistentes. Eu deixo aqui, ó, RP, fazer um plano de referência na base abaixo do trilho, ó, tá? Não é lá no forro, é abaixo do trilho. E esse plano, eu clicando nele aqui, na paleta de propriedades, eu posso ter aqui o nome, né? Eu posso dar o nome de ref trilho, só para saber, certo? E aí eu vou clicar em uma das luminárias, tá? Clico com o botão direito, selecionar todos em todo o projeto. Então, ele já selecionou lá todos. Se eu for aqui na guia, né, acima para a Viterra, ó, vocês vão ver que eles vão estar azulzinho aqui. Cuidado, porque vai só na guia, senão você deseleciona. Se saiu a seleção, faça novamente. Mas é simplesmente selecionar uma e selecionar selecionar todas as instâncias em todo o projeto. Aí, o que eu já vou fazer? Eu vou vir aqui em cima, ó, já deixou essa opção de editar plano de referência, eu vou clicar nela. E agora o nome do plano que eu quero que referencie é esse que eu criei, ref trilho. Ok, pronto, ela já desce aqui, ó, para essa referência, certo? Aí, o que eu vou fazer? Eu vou fazer esse giro, né, dessa iluminação aqui. Em XZ, né, aqui, ó, eu vou colocar como 80, tá? Ou perdão, 70 graus, ó.
cotas, aqui na paleta de propriedades, 70 graus. Ó, já girou lá, você viu? Vamos dar um 90 graus aqui agora nesse XY. Vamos ver o que acontece. Ó, tá vendo? Ela gira para o outro sentido. Então vocês podem fazer aí essa brincadeira de ir girando até. Eu vou colocar 0 de novo no X e Y. Agora eu vou dar Tab aqui no teclado. Ó. Você viu que ela estava na direção aqui, ó, não tá na lateral, vendo essa parte maior da iluminação. Então esse aqui é o encaixe no trilho. O trilho não pode ficar transversal. O encaixe da luminária, perdão, não pode ficar transversal ao trilho. Então eu vou dar espaço no teclado, ele fica no sentido do trilho. Aí feito isso, eu posso girar a iluminação agora, né? Aí deixa eu colocar aqui, sei lá, 45 aqui em cima. Isso deu? Não. 90. Ó, 90 ela tá olhando pro lado da mesa, né? Olha lá, ó, a mesa. O corte bom é isso, tá, pessoal? Se eu colocar aqui, sei lá, 135, vamos ver o que vai acontecer. Ainda não viu, né? 360 aqui, que já é o ângulo normal dela, né? O 0, que é o que ela já estava. Está olhando, digamos assim, ele está olhando mais para cá, né? Se eu clicar de novo, selecionar todos os elementos em todo o projeto, certo? Deixa eu colocar aqui o giro mais 270 aqui. Pronto, 270 eu descobri aqui, ó, se 90 é para um lado, 270 para o outro, né? É questão de ângulos, né? Cartesiana. Então 270 ele já gira aqui para o lado da bancada. Por que eu coloquei aqui em XZ? Porque um giro é ela em torno dela mesma, né? Então XY. E como se fosse a rotação da Terra, né? Dela mesma. E rotação XZ, que é esse aqui, é a rotação de onde a luminária aponta, tá? XZ. Então 70 eu vi aqui que estava direcionando para a bancada. Eu achei que ficou um ângulo bom, pelo menos no meu teste. Vocês façam um teste de vocês. Beleza? Feito isso, tá, pessoal? Aqui com o auxílio do corte, né? Vou até entrar aqui nesse outro corte, ó. Já estou aqui mesmo no próprio, tem um passando aqui que é o longitudinal. E aí eu vou colocar aqui em cores consistentes, em alto aqui nível de qualidade, nível de detalhamento e o estilo visual em cores consistentes. Aí, ó, só para ver, ó, ela realmente está colocando lá para a parede, ó, a bancada lá. Ó. Isso aqui serve para a gente checar aqui, ó, se está dentro do trilho, se está certinho. Esse trilho, por exemplo, né, eu acredito até que ele cobre, né, esse trecho todo. Deixa eu ver aqui, do forro até aqui, quanto que dá? 5 centímetros. Então o trilho eu vou até deixar com 5 centímetros, tá? Nesse corte longitudinal eu percebi isso. Então vou clicar no trilho, vou editar uma vez, clico no trilho novamente. E aqui 2,55, que aí fica com 5 centímetros. Aí o acabamento da luminária fica dentro aqui, né? Para ficar assim, deixa eu ver se aqui no site mostra, ó. Não tenho aqui um exato, tá? Mas no trilho, nesse outro aqui ela já até mostra ali que sai um pouquinho. Então, para ficar mais realista, eu vou deixar como estava mesmo, tá? Acabou que eu vi ali agora. Então 2,57. Fica um pontinho de fora, né? Acho que fica mais realista, como não mostra aqui no site. Certinho? Então beleza. Feito isso agora, eu finalizo aqui o trilho que eu editei. Tá tudo certinho, acredito eu, tá? Confiro tudo. No material, eu acredito que essa luminária já vai estar certinha, porque a família dela eu já configurei tudo certinho, tá, pessoal? Aquela autoiluminação, o focozinho de iluminação. Talvez nesse ângulo de renderização você não vai ver, porque ela está direcionada para a parede. Em outro ângulo visual de vista vocês vão perceber, tá bom? Então vou clicar aqui na luminária e vou clicar aqui em editar. Aqui, ó, material e acabamento, autoiluminação, IDM pintura, luminária preto fosco, que é aquelas que eu já peguei ali, ó. Autoiluminação é aquela, entrando aqui, pessoal, é aquele focozinho da iluminação, como eu já falei, tá? Demora um pouquinho, né, para entrar na aparência aqui, vocês verem que é como se fosse um vidro iluminado, né, para dar aquela realismo. Beleza? Só fechar aqui, já chequei que o material está certinho, porque eu já configurei, eu já ajustei essa luminária da Philips. Nas introduções de iluminação, a partir da aula 226, perdão, 126, tá? Vocês já vão ver que eu mostro para vocês como configurar, ajustar as famílias também. Voltem lá para recordar, beleza? Então, ok aqui, ZA aqui no teclado só para
mostrar tudo. Agora eu vou abrir aqui a vista 3D1, que é a que eu estou trabalhando, tá? Desde a primeira vez. E aí, tá vendo lá a luminária lá atrás, ó, e o trilho, ó, tudo certinho. Então, ZA para ficar tudo, perdão, ZA aqui, ficar alinhadinho. E agora eu vou salvar. Eu nem vou mexer, pessoal, aqui, por exemplo, ó, clicando na luminária, editar. Eu nem vou mexer aqui em parâmetros aqui além do material, que eu já tá, né? Só mostrei para vocês. Porque a Philips ela já deixa tudo configuradinho, né? O tipo certo de luminância, de incidência, né? Perdão. Ele já deixa o fabricante, alguns trabalham, deixa a opção de editar e outros já deixam certinho, tá? Beleza? Porque é a luminária que você já vai comprar, já tem a especificação, você já olhou aqui no site, tudo certinho. Então eles já deixam tudo configurado, tá? Então, ok. Agora é só a parte mais fácil, né, pessoal? Só vir aqui, né? E renderizar, para vocês verem. Podem fazer um teste no render rascunho aqui e tal, só na cor da tela? Pode. Nos primeiros, quando você está girando a luminária, perde menos tempo. Eu acho que é mais prático. Mas para testar o foco da iluminação mesmo, né? Iluminação, alguma coisa assim, aí eu prefiro que vocês façam aqui em alta impressão e 300 dpi, tá? E demora um pouquinho, sei lá, 15 minutos no máximo, dependendo da máquina. Na minha até uns 13 minutos você já consegue, tá? E eu não estou aqui tratando ainda a imagem, né? Porque tem aqui os ajustes, né, do Revit nessa própria janela, que é ajuste de exposição. Ainda não estou mexendo nisso, só quando eu terminar a iluminação, terminar tudo, aí a gente entra em renderização, beleza? Então vou renderizar aqui em alta, 300 dpi, já salvei o meu arquivo, tá ok? E aí eu vou deixar renderizando, que já é, pessoal, essa imagem aqui, ó, tá? Para não perder tempo, nem vou esperar essa renderização já finalizar, só vou deixar ela iniciar aqui. Mas vocês já vão ter essa imagem, né, inclusive, que eu renderizei na pasta de vocês aí, na aula 133. Beleza? Só para a aula não ficar muito longa, tá bom, pessoal? Porque eu tento detalhar o máximo possível para fazer como eu faço na realidade aqui. Por isso, às vezes, eu vejo o erro e confiro junto aí com vocês, tá bom? Mas eu creio que o de vocês já vai renderizar certinho. Não fiquem preocupados aqui com esses materiais aqui, que o Revit está no aviso de andamento de renderização, está avisando, tá bom? Não se preocupe com isso. A minha renderização aqui, ó, a minha está em interior, sol apenas, porque é um truque, tá? Quando a gente usa interior para para ver melhor a parte interna aqui, embora a gente está renderizando de fora para dentro. É um truque. Sol é artificial e o horário que eu coloquei foi 5h30. Tá? Até essa renderização aqui foi 5h52, mais escuro um pouco, só para perceber a iluminação. Eu vou deixar as imagens todas lá para vocês, tá bom? Pessoal, obrigado para vocês que estão acompanhando meu trabalho, curte o meu trabalho, tá? Tenho muito mais conteúdo para fazer para vocês, me ajudem aí compartilhando esse material, beleza? Eu espero que tenham gostado, até a próxima aula.